Show! Agora a gente vai incluir aqui a personalização do box de personalizar. Ficou meio redundante, mas tá bom. Vamos lá então. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é incluir aqui essa classe do Customize, tá? Essa classe aqui do Customize, ela vai dar esse espaçamento lateral. Por quê? Porque eu incluir aqui a classe Customize, ok? Agora a gente precisa personalizar o título, legal? E o título vai ser personalizado com essas propriedades, customize.title, tá? Eu sei que eu estou fazendo bastante rápido, você pode pausar o vídeo e ir digitando, ok? Customize.title, eu incluí aqui o border bottom, que é essa borda cinzinha, o font size, que daí seria para ela ficar com esse tamanho, o font weight, que é o bold, o margin bottom de 2 rem e o paging bottom, que é esse espaçamento aqui. Fechou? Agora, o que, que a gente precisa fazer? Se você lembrar aqui, mas se você não lembrar, tá bom, eu te lembro, a gente tem aqui, ó, olha só, o actions, né? O actions é a barra, ou, desculpa, a div que ela ocupa todo esse cara aqui. Por que, que ela precisa vir pegando essas duas linhas aqui, né? Porque ela vai ter que quebrar, ok? Quando eu digo quebrar é alinhar tudo na horizontal, tá? Por quê? Porque aqui dentro eu tenho uma div password length e um config, tá? O password length tem esses elementos aqui e o config tem essas caixinhas. Agora, o que, que a gente precisa fazer? Eu vou vir aqui ó, no Customize, ok? E colocar ele Display Flex. Você sabe que o Display Flex, basicamente, o que ele faz? Ele coloca as coisas na horizontal. Claro que depois, nas próximas aulas, em outros projetos, a gente vai explicar melhor o Flex, tá? Ele vai dar um gap aqui, que é a distância de 3 rem. Eu vou colocar aqui também a cor da fonte, 82. E o Password Length, que é esse cara aqui, ele vai ganhar um destaque, o Flex 1, tá? Ele vai espremer todos esses caras para lá, beleza? Ele não está espremendo ainda por conta das propriedades de checkbox, que a gente já vai ajustar, fica tranquilo. Agora, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa personalizar esse slider. O slider, ele vai ser personalizado assim, tá? Customize password length slider. Esse slider aqui que a gente digitar, a gente precisa colocar ele como classe, porque aqui o input type range não tem essa classe. Então a gente vai colocar aqui, ó, class slider, beleza? No que ele vai fazer? Ele vai dar o appearance none, tá? Ele vai colocar a altura de 10 pixels, o background de DDD, ok? Com esse cinza, outline none, border radial de 8 pixels, para que ele fique dessa forma, uma largura de 100, para ele ocupar toda a largura da div que ele está ganhando flex aqui, mas lembrando que por conta desses carinhas aqui, ela não está expandido, já vamos ajustar, o opacity de 0.7, e uma transição de opacidade, ok? Então, ela ainda continua funcionando. Agora, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um jeito nessa bolinha, tá? Essa bolinha, ela tá como azul e a gente configura ela assim. Olha só. Fica tranquilo, de novo. Travou? Pausa o vídeo, vai digitando, porque o CSS é assim mesmo, são vários comandos. Eu colo aqui e explico, mas se tudo der errado, baixa o anexo da aula, tá? Vamos lá. Customize password length slider hover. Então o que eu vou fazer? Olha só, quando eu passo por cima, ele, olha só, ele fica com opacity de 1, opacidade. Por quê? Porque eu estou travando com 70%. Deixa eu colocar 10%, daí você vai ver melhor, olha só. Ó, tá vendo? Eu vou voltar aqui, porque senão o usuário não enxerga, né? E aqui ele vai colocar o opacity 1. Ok? Quando eu colocar aqui, ó, Customize, Password Length, Slider, WebKit, Slider Thumb, o que, que ele vai fazer? Essa é a personalização, entre aspas, dessa bolinha, tá? O WebKit é o renderizador do browser. Quando eu falo WebKit, eu estou falando de todos os navegadores que usam o renderizador do Google Chrome, que no caso é esse daqui, o próprio IE, o Edge utiliza, vários utilizam, tá? E depois tem o da Mozilla, que seria do Firefox. Então aqui a gente coloca essa propriedade, .sliders, dois pontos, tracinho WebKit Slider Thumb, e a gente vai colocar essa propriedade, WebKit Appearance None, ok?
largura e altura de 25 pixels, border radius de 25, porque ele vem quadrado, por incrível que pareça, então a gente deixa esse carinha aqui redondo, olha só, beleza? Ele fica com essas propriedades, e daí eu coloco o background para deixar roxinho e o cursor como ponto. E quando eu coloco essa aqui, eu coloco a propriedade específica para quem abre o Firefox, tá? Tracinho Mox, Range, Temp, que a gente coloca essas propriedades aqui, legal? Mas veja que agora desse lado, a gente não tem os checkbox ainda customizados, como a gente tem dessa forma aqui, tá? E aqui a gente vai fazer uma customização um pouquinho mais avançada. Por que que é um pouco mais avançada? Porque nativamente o nosso checkbox não permite essas configurações. E foi por isso que a gente incluiu aqui, olha só, no config, esse spam class checkmark, beleza? Vamos lá que eu vou explicar para você passo a passo. A primeira coisa que você precisa fazer é incluir aqui, ó, essa classe, checkbox container, tá? O checkbox container vai fazer exatamente isso que você viu aqui. Ele vai dar um display block, por quê? Porque o checkbox container tá pegando todo mundo. Olha só, o label checkbox container tá pegando todo mundo. Então, todo mundo que estiver dentro dele, todo mundo que estiver dentro dele vai obedecer às propriedades que ele fornecer. Então, nesse caso aqui, todo mundo que estiver dentro dele vai obedecer à propriedade dele, que seria display block, position relative, ok? Paging left de 2 e margin bottom de 1. Ou seja, eu vou dar essa distância e vou dar essa distância horizontal, tá? O display block é para que ele faça isso daqui de um bloco, ok? E a posição relativa é para que ele deixe um embaixo do outro. A posição pointer, para que eu consiga ter, olha só, um ponto aqui, uma mãozinha, só de eu passar por cima dele, olha só, vou passar aqui, ok? Tem a mãozinha e vou colocar o use select como 0, tá vendo? Olha só, ele funcionando aqui. Agora, o que que a gente precisa fazer? Para todos os inputs que tem dentro dele, que no caso são todos os checkbox, ele precisa ter essa configuração aqui, ó. Olha só, eu vou colocar checkbox container input e eu vou colocar position absolute, altura 0, 0, 0. O que que é isso aqui? Isso aqui faz com que ele literalmente suma, ok? E dê lugar para o nosso checkmark, que no caso o checkmark é o spam, para quando eu clicar aqui, esse checkmark ganhe uma visibilidade como se fosse um checkbox, mas no momento que eu clico eu preencho ele. Ok? Essa é uma das malandragens aqui do CSS. Bom, vamos lá. Eu vou colocar então o checkmark, veja aqui, eu vou colocar position absolute, top 00, 25, 25, fundo DDD e transition all. Mas ainda, quando eu clico, nada acontece. Por quê? Porque eu vou clicar, eu vou mudar a partir, ok, dessa propriedade do CSS. Checkbox, container over, olha só, over, input, e daí o que que ele vai fazer? Ele vai atribuir, beleza? Uma condição para quando for o input, ok? Ele dar com CCC. Então, se o input ele for padrão, ele fica como CCC. Se o input for checado, ele fica com essa cor. E veja que ele já está sendo checado aqui, ok? Mas ainda falta essa flechinha. E como que a gente coloca essa flechinha? A gente coloca com esse código aqui. Olha só, a gente coloca aqui um checkbox container, checkmark after. O que é o checkmark? É esse class aqui, ok? Ele vai colocar, então, um content 0, display none absolute, e basicamente isso daqui, rotacionado, cria essa marquinha. Olha só, o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui passo a passo, tá vendo? Então ele vai colocar o posicionamento, beleza? Ainda ele não mostra, mas a hora que eu colocar o border, ó, perceba que ele ficou assim, tá vendo? Então, olha só, o que que ele faz? Ele faz isso e faz essa pontinha. E daí, o que que eu faço? A borda faz isso, né? Daí, o que que eu faço? Eu rotaciono de 45 graus e ele fica esse checkmarkzinho aqui, beleza? É uma das coisas que a gente pode fazer com o CSS. E depois a gente coloca o input checked, checkmark after, não esquece de colocar esse operador aqui para ficar display block, ok? Fica tranquilo, como eu comentei, se você não entender todas as propriedades do CSS, você pode depois consultar mais detalhes e você vai aprender com muito mais profundidade todas essas partes aqui dentro das aulas
apropriadas de HTML e CSS. Por enquanto, não se preocupa com isso, vamos preocupar em colocar a funcionalidade, tá? Claro que a parte visual é importante porque senão o usuário ele vai se sentir desestimulado a usar. Nossa, mas que aplicativo feio, não parece um aplicativo bonito. Beleza? Bom, então agora a gente customizou essa parte de box aqui. Não entendeu? Segue ponto a ponto, ok? Um site bem legal, que é o MDN JavaScript, beleza? Aqui ele tem toda a parte de CSS também. Você pode colocar aqui, ó, CSS, que você vai ter toda a documentação dele. Ok? Então, se você tiver em dúvida o que uma propriedade faz, você pode consultar esse manual, ok? Porque se a gente ficasse entrando e explicando todos os detalhes, ficaria um pouquinho confuso. CSS é assim, como eu disse, lá na primeira aula, a gente meio que entende o que ele faz, mas ele não tem lógica, e por isso é basicamente uma receita de bolo. Por exemplo, a próxima vez que você precisar de uma barra, você vai vir aqui na área de exercícios e você vai copiar esse código que a gente fez aqui junto, ok? Então é isso, a aula já está ficando até um pouco mais longa que eu queria, a gente vai agora para a próxima aula.